A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar novamente sobre um assunto que eu falei bem lá no comecinho do canal. Já tem um bom tempo, foi no ano 2015 mais ou menos que eu comecei o canal. Eu gravei um vídeo sobre paralisia do sono. E eu falei sobre a Bíblia, dentro da palavra, que poderia ser, E hoje eu vou falar um pouco sobre do que a ciência tem trago, tem informação. Vou falar e depois vou fazer as considerações para a gente chegar no final. Então eu queria pedir você que é novo do canal, que se inscrevesse, assistisse o vídeo até o final, que eu espero trazer alguma edificação para a sua vida. Mas eu vou analisar as coisas no sentido espiritual das coisas. Amém, irmãos? Então vamos lá. Então hoje é paralisia do sono. Eu vou ler alguns conteúdos, uns slides aqui para vocês aqui. Espero que traga edificação. Então vamos lá, irmão. O que é paralisia do sono, né? Pelo que a ciência diz. De acordo com os artigos na medicina, a paralisia do sono é categorizada em parassônia. As parassônias consistem em fenômenos motores automáticos ou experiências indesejáveis que ocorrem durante o sono. Parassônias dividem-se associadas a um despertar parcial ou não associados ao despertar. Exemplo, igual, vou falar. Paralisia do sono é conhecido também, eu creio que no canal, várias pessoas dão testemunho das experiências que elas tiveram com paralisia do sono. De ver espíritos, de ver demônios, de ver coisas tenebrosas que causam medo, que causam um certo medo, que chega até a apavorar essas pessoas. Mas no meu modo, como estudioso das escrituras, estudioso da palavra, no meu modo de entender, isso tem a ver com o mundo espiritual, porque para nós somos cristãos, a palavra de Deus nos fala que nós temos um inimigo espiritual, que ele é Satanás. Então eles e os anjos, os demônios, trabalham para destruir a gente e tentam nos intimidar e fazer várias coisas para a gente ficar com medo de se ver a Cristo, né, irmãos? Vou falar nesse modo. Então aqui no próximo ponto, a paralisia do sono se define como incapacidade de falar ou de se mover, ou falar ao adormecer ou ao acordar. Paralisia do sono ocorre mais frequentemente em pessoas que têm anacolepsia ou apneia do sono. Eu já tenho de vez em quando paralisia do sono, mas eu não tenho nenhum desses sintomas aqui. Este fenômeno pode afetar qualquer pessoa. Episódios envolvem incapacidade de falar ou de se mover, ou de pegar no sono ou ao acordar. Geralmente isso dura uns 2 minutos, sendo uma experiência assustadora. Então, irmãos, assustador. Então, para mim, irmãos, meu ponto de visão, pelo que a palavra fala, que a luta, lá em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne, o sangue, mas sim contra o diabo, os seus demônios. Então eu entendo, irmãos, que o inimigo, ele trabalha e tenta nos atacar e criar situações para nos intimidar. Eu posso estar errado, mas eu também não posso negligenciar o que a ciência fala, Tudo bem, quem é da ciência é meio cético, não acredita muito nessa parte espiritual, que a palavra fala, mas Jesus, ele expulsou demônios, então os demônios existem. Então nós não podemos fechar os nossos olhos para a realidade que está diante de nós. Porque a partir do momento que nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, e nós assumimos uma postura de servir a Cristo, nós nos tornamos inimigos do diabo, dos demônios. Então tem pessoas que têm muitas essas experiências, eu já tive mas muito mesmo, uns 2 anos para cá que parou, tá mais relax para mim, mas eu cheguei num tempo, irmãos, que quando eu durmo, quando eu sonho, eu sei se eu estou acordado ou se eu estou dormindo, de tanta experiência assim. Vamos lá. E geralmente hoje eu não me assusto mais quando eu estou em paralisia do sono. Geralmente não me assusta mais porque eu já acostumei. Então vamos lá. Então as causas explicadas pela medicina podem ser associação a outras patologias, como narcolepsia, doença que a pessoa tem dificuldade para se manter acordada durante o dia, privação do sono aguda, que é uma causa isolada que pode afetar pessoas sem histórico de paralisias, e genética, é a causa do tipo hereditário, mas sendo uma das menos frequentes, que surgem quando membros da família já padeceram
ou padecem de algum tipo de paralisia do sono. Hormonal. Há estudos que podem indicar a falta de hormônios como melatonina e triptofano, como causas possíveis para a paralisia do sono também. Né, irmãos? Então vamos ler mais um slide aqui. Vou fazer minhas considerações. Para você que não sabia, nós estamos em guerra, irmãos. Então, não é aquela guerra física de míssil, de bomba, tanque de guerra, soldado, metralhadora e fuzil. Não. A nossa guerra é contra o diabo. O mundo espiritual, ele é real e Satanás não quer que você adquira o que eu estou falando aqui agora. Amém? Não negligencie o que um médico falar, o que a ciência falar para você. Se você encontrar um psicólogo, alguém que trabalha dessa área para poder te auxiliar, segue o que ele fala. Se receitar remédio, toma o que ele faz, o que ele fala. Mas no sentido espiritual, eu estou falando do sentido espiritual. Eu não estou falando nada aqui contra o que a ciência diz, porque a gente que é crente, irmãos, a gente não pode negligenciar a ciência. A gente não pode ser cabeçudo de falar só crítico, só que está na Bíblia, não. A gente tem que dar crédito para a ciência também, porque a ciência, no meu modo de ver, ela ajuda a comprovar a veracidade da Bíblia, porque a ciência até hoje não consegue comprovar que as coisas da Bíblia não são verdade. Então vamos lá. Então, irmãos, o mundo espiritual é real. Satanás não quer que você adquira esse conhecimento. Ou seja, por quê, irmãos? Nós temos que entender. Tem muitos crentes que vivem na igreja, vivem, às vezes, escravos do pecado, porque não entendem que o diabo ele vai lutar contra a nossa vida até o fim de nossas vidas para nos fazer cair. Então, se você tem problemas, assim, esse tipo desse sim, né? Se você está procurando saber por que você está tendo, eu vou falar de mim. Eu descobri recentemente que eu tenho um chamado para a área de batalha espiritual, de libertação. Então, provavelmente, se você está tendo muitas situações, passando por esse tipo de situação, pode ser bem provável que você tenha um chamado para a área de libertação. Mas é só Deus para te falar, busca a Deus, consulte a Deus. Aí no finalzinho falar, você que quer se livrar disso, eu vou falar o que você pode fazer. Mas se você for no médico, o médico mandar você tomar remédio, você toma os remédios que o médico mandar, tá? Então vamos lá, irmãos. Então, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, para a gente vencer as batalhas nos lugares celestiais, a gente vence com o joelho no chão, a gente vence o inimigo com oração. Então você que não quer passar por essa experiência que tem passado, você não quer passar, adquira e comece a tomar uma posse de uma vida de oração. Mas eu vou deixar bem claro, como eu disse que eu tenho um chamado para a libertação, se você tem também, se você dobrar os seus joelhos, começar a orar, começar a ler a palavra, buscar a Deus em jejum, o inimigo vai levantar. Então você vai ter sonhos, vai ter coisas que é o inimigo te confrontando, querendo gerar medo em você para você parar de fazer. Ou seja, então se você começar a orar, irmão, não pare. Porque o inimigo, ele tem o hábito de querer nos intimidar. Então não se deixe intimidar, porque a palavra fala, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Então, mas tem muitos crentes que falam, só resistir o diabo e vai fugir de você. Não. Não é só você resistir o diabo que o diabo vai fugir de você. Você tem que se sujeitar a Deus, você tem que colocar sua vida no plano e no centro da vontade de Deus, para que isso surja efeito, para que o diabo fuja de você. Porque se você estiver em desobediência, no pecado, no erro, não vai adiantar nada, já vai vir, vai arrebentar a sua carcunda aí. Entendeu? Então está lá em Efésios 6,12, e tem outro texto aqui, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios, no capítulo 6, versículo 3. Então, irmãos, você que está passando por isso, você que vê vultos na sua casa, que tem o costume de ver vultos, ver coisas que tem te amedrontado, estão te trazendo um terror, busque a Deus, ou procure uma igreja que hajam pessoas que possam te auxiliar. Embora eu fale que o ministério, irmãos, de libertação é um ministério muito desprezado, mas os ministros, os pastores que desprezam esse ministério, eles
cometem um terrível engano. Porque, na verdade, igual eu falo, a libertação ela vem através da palavra. O principal instrumento de libertação é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas negligenciar que existem demônios que aprisionam as pessoas em correntes espirituais, isso é burrice. Isso é ignorância, porque as trevas, elas não param de trabalhar. Vamos dar um exemplo, irmãos. A pessoa se converte, a pessoa é nova convertida, a pessoa precisa ter uma escola dominical, ou uma célula, ou alguma forma de discipulado, para que a pessoa possa crescer e amadurecer. Ou seja, às vezes a pessoa não está liberta ainda, mas à medida que a pessoa conhece a palavra dentro da igreja, o Espírito de Deus vai libertando essa pessoa. Porque a palavra de Deus, ela liberta. E liberta a gente dos pecados e do erro. Por quê? Quando você busca a Deus, à medida que você busca a Deus, você se afasta do pecado. E quando você se afasta do pecado, aproximando de Deus, você começa a viver mais em santidade. E quanto mais santo você conseguir ser na presença de Deus, mais longe Satanás vai ficar da sua vida. As brechas vão sendo fechadas. E a legalidade que Satanás tem para tocar na sua vida vai sendo cancelada à medida que você busca a presença de Deus. Então, amado, isso é tremendo, porque Deus é maravilhoso e Deus quer libertar, Deus quer nos dar vitória, nos fazer uma vida de vitória, nos dar uma vida de vitória. Então, eu te agradeço, você que viu esse vídeo até agora. Não, acabou já, tem mais slides não. Então, irmãos, agradeço você que viu esse vídeo até agora. Até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe com toda sorte de bênção no nome de Jesus. Até mais, irmãos. Deus os abençoe.